Olá, tudo bem? Meu nome é Deise, sou nutricionista e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o distanciamento social e físico que vocês vão ter que ter dentro do ambiente de trabalho, tá certo? Eu vou estar passando alguns slides para vocês, tá bom? Para a gente iniciar o nosso treinamento, tá certo? Que vai ser sobre distanciamento físico em tempos de pandemia de Covid. Eu sei que vocês estão ansiosos, certo? Algumas com medo e outras com ansiedade de rever os colegas, de estar no ambiente de trabalho. Sei que vocês estão sentindo falta disso. Só que nós temos que ter bastante cuidado. Por quê? Porque o risco de contágio dessa doença é muito grande. Então, se vocês não tiverem a noção das boas práticas dentro da cozinha, a contaminação vai ser mais fácil. Então, vocês vão ter que manter uma distância do colega de vocês, tá? A recomendação mínima é de 1 metro, tá? Vocês vão ter 1 metro de distância sempre da colega de vocês. Para quê? Para evitar a contaminação. Essa contaminação, ela ocorre através de contato físico, tá? Ela é mais fácil o contato físico, mas ela também pode ter o contágio indireto, certo? Por acaso, se você ou a sua colega ou qualquer outra pessoa que entre no ambiente da cozinha e não higienizou as mãos, não está usando máscara, e está tocando no nariz, tocando nos olhos, e pegando nos utensílios, nas maçanetas, e se isso não estiver sendo feito rigorosamente, a higiene, a contaminação vai ter um risco bem alto. Então, o que vocês têm que fazer? Minimizar o contato com o colega de trabalho. Algumas merendeiras nós sabemos que elas trabalham sozinhas, outras trabalham em dupla ou até com 3 merendeiras. Então, o que vocês vão ter que fazer? Minimizar o contato com a outra colega de trabalho. E também, sempre nos treinamentos nós falamos sobre o acesso restrito somente a vocês dentro da cozinha. Então, agora nós vamos ter que colocar em prática isso. Por quê? Porque agora tem um risco maior. Antigamente era um risco de algum acidente de trabalho, agora é um acidente de contaminação. O que vocês vão ter que fazer também? Evitar conversas desnecessárias. Primeiro, nós sabemos que o ambiente dentro da cozinha já é quente, certo? Vocês vão estar usando máscara. Máscara, mais calor, e vocês falando bastante, o que vai acontecer? Você vai estar liberando muito mais gotículas de saliva e a sua máscara vai estar molhando muito mais rápido. Então, ao invés de ela chegar a durar 2, 3 horas, ela vai durar bem menos. Então, se a pessoa também não tiver se lembrando que ela não pode tocar na máscara para ela pegar em outros utensílios, vai ter um risco de contaminação. E o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer reuniões diárias para fazer a divisão do trabalho. Bem, sabemos que nós não podemos estar lado a lado uma da outra. Então, hoje eu vou fazer a lavagem das louças, você vai estar no fogão, ou uma vai estar na despensa fazendo higiene. Então, vocês colocam isso, fazem anotações do que vocês vão ter que fazer para que evitem de uma estar próxima da outra. Outra observação que vocês têm que fazer também é manter o distanciamento dos entregadores de merenda, certo? Quando eles forem, vocês não precisam estar perto, cobrem o uso de máscara deles, tá certo? Cobrem a lavagem das mãos quando eles adentrarem próximo da cozinha ou dentro da cozinha para estar entregando as mercadorias, certo? E tenham um distanciamento. Terminou de entregar a mercadoria, lave as suas mãos, faça a higiene das mãos, tá? Aí façam a higiene, descarte as embalagens terciárias dos alimentos e arrumem lá como vocês devem fazer, que vocês vão aprender isso também. Sabemos que é muito difícil a gente voltar ao trabalho, encontrar a colega e não poder abraçar, não poder conversar,
algumas são bem amigas, então é difícil, eu sei, eu entendo vocês, mas não é só porque você vai estar com máscara que você não vai poder ter um comportamento amigável. Você não precisa abraçar, não precisa beijar, mas adote um gesto, ok, colega, dá uma piscadinha, que a pessoa vai entender, certo? Manter o distanciamento é só físico, pessoal, é só estar perto, não precisa estar do lado, não precisa se tocar, mas adote um gesto. Oi, colega, tudo bem? Uma piscadinha com os olhos, pronto, assim, não precisa ignorar ninguém, tá certo? Vou mostrar uma imagem aqui para vocês, tá? Olha aqui, vocês estão vendo, ó, prevenção é o distanciamento social, é o distanciamento que vocês vão ter que fazer dentro do ambiente de trabalho, certo? E essa outra imagem de duas coleguinhas dentro da cozinha, mesmo de máscara, de touca, mas tem que manter o distanciamento físico, tá? Vocês têm que estar separadas uma da outra, não pode estar uma do lado da outra, tá? Apesar de estarem usando máscara, mas às vezes eu uso máscara, mas às vezes eu sei que incomoda um pouco, às vezes você acaba pegando sem necessidade, e muitas vezes esquece de higienizar as mãos, tá bom? Então, adote isso, adote o distanciamento físico, tá? Dentro da cozinha, que se vocês fizerem tudo isso, seguirem as regras, seguirem as orientações, vocês vão conseguir fazer o trabalho de vocês, tá bom? E ninguém vai se contaminar, tá bem? Tá certo? Obrigada, agradeço. Olá, meu nome é Jane Ferreira, sou nutricionista da Priapoio e nesse momento vamos estar falando para vocês um pouco sobre a higiene e conduta pessoal e também sobre o uso de máscara em tempos de pandemia do novo Covid-19. Passei demais. Aqui temos dois tipos de profissional. O do meu lado esquerdo, temos o profissional incorreto, que está com um procedimento totalmente incorreto. Por quê? Está de chinelo, sabemos que não podemos trabalhar de chinelo, está sem uniforme, está barbado, está unha por cortar, está sem cabelo feito. E aqui do meu lado direito, temos a profissional que está no padrão correto. Ela está de uniforme, máscara, luva, touca, toda padronizada. E aqui vamos conhecer um pouco dos cuidados que um colaborador tem que ter, os cuidados pessoal. O que ele tem que fazer? Tomar banho diariamente, usar sempre o uniforme e EPIs, não usar perfumes e desodorante fortes, com cheiro forte, de preferência, sem fragrância. Manter os cabelos limpos e arrumados, sempre dentro da touca. Unhas sempre limpas, curtas e sem esmaltes também, é necessário. Escovar os dentes sempre após as refeições. Manter seu uniforme e EPI sempre limpos. Também não fumar, não comer, não mascar chiclete durante o serviço. Também não usar maquiagem, não usar adornos como brinco, cordão, relógio, anel, pulseira, para não correr o risco de cair durante a manipulação de alimento e cair ali no alimento, né? Então, não é permitido o uso de adornos. E também devemos sempre lavar as mãos. E falando em mãos, vamos falar sobre a higiene das mãos. As mãos deverão ser lavadas sempre que vestir-se para iniciar o trabalho, porque o colaborador vem com sua roupa, não vem de uniforme, claro, né?
vem com sua roupa, pega ônibus, vem de Uber, vem de moto, já passou por vários locais. Então, isso acaba pegando ali, de certa forma, adquirindo algumas bactérias. E nisso, chegou no trabalho, já veste seu uniforme e lave suas mãos, veste seu uniforme e lavar as mãos também é necessário ao manusear os alimentos. Ao ir ao banheiro é necessário lavar sempre as mãos, assoar o nariz, tocar no rosto, tocar no cabelo, alguma parte do seu corpo, querendo ou não, você tem que lavar sua mão. E é necessário também lavar as mãos assim que manusear o lixo. Sempre lavar bem as mãos. Na troca de atividades, sempre que for trocar de atividades, você tem que lavar também as suas mãos, para não passar contaminação para a sua próxima atividade que você vai fazer. E como lavar as mãos corretamente? Vou mostrar aqui um passo a passo de como lavar as mãos. Temos aqui as imagens, você pode estar analisando aí, verificando passo a passo. Como lavar as mãos? Molhar as mãos e antebraços com bastante água, usar sabão ou detergente líquido, esfregar bem as mãos, conforme as imagens, né? Vai mostrando passo a passo, enxaguar com bastante água, desinfectar com álcool em gel 70 e secar as mãos com papel toalha e descartá-lo, ou você pode secar naturalmente. Fazendo isso, você está com sua mão higienizada corretamente. Agora vamos falar um pouco sobre a higienização e o uso da máscara. Como usar a máscara? Antes de você colocar sua máscara, você tem que lavar suas mãos com água e sabão. Feito isso, você pegue sua máscara, abriu a máscara, colocou a máscara e certifique-se que você cobriu corretamente o nariz e a boca. Feito isso, higienize também a sua mão e pode começar as suas atividades normalmente. Porém, a duração do uso da máscara é no mínimo, a duração dela é de 2 horas do uso. Chegou 2 horas, tem que trocar a máscara para uma outra limpa. E caso a máscara esteja úmida, você também precisa trocar de imediato. Mesmo que não deu o tempo de 2 horas, é necessário que troque a máscara. Agora, o procedimento para você lavar a sua máscara, para a higienização da sua máscara. Você vai retirar pelos elásticos, tirou a máscara, tirou sua máscara pelo elástico, lava com água e sabão, água corrente. Feito isso, você coloque na água sanitária, na imersão com água sanitária, por 5 minutos. Feito isso, você põe no varal para secar. Secou, você passe com ferro quente e guarde no saquinho higienizado, esterilizado, até o seu próximo uso. Essa lavagem é feita em casa, não no trabalho, hein? Fazer em casa. Para isso, é necessário que você tenha no mínimo 4 máscaras, para você poder fazer a troca durante o serviço, durante o seu trabalho. Então, é isso. Eu espero que as dicas tenham ajude bastante vocês, e a colega vai estar dando continuidade na nossa apresentação. E até a próxima. Olá, eu sou a Elaine Cristina, nutricionista da empresa Priapoio, né? E nessa volta às aulas, antes de nós iniciarmos as nossas atividades, nós vamos
relembrar e reforçar os nossos procedimentos de boas práticas. Então, a gente vai dar início aqui. Bom, então vamos lá. Higiene e desinfecção dos equipamentos e utensílios em tempos da pandemia do Covid-19. Então, vocês sabem quais são os materiais necessários? Vocês sabem quais são os materiais necessários para a gente fazer essa higiene, essa desinfecção? Bom, a gente precisa de água corrente, né? Água limpa também, a água de suma importância ser limpa, esponja, detergente neutro, álcool 70 ou solução clorada. Solução clorada é água e cloro. Bom, na ausência de um desses acima que eu falei, você pode estar utilizando uma colher de sopa rasa de água sanitária para 1 litro de água, tá bom? Então, assim, você também pode estar usando como paliativo, também na ausência de um desses, você pode estar usando também água quente, tá? Mas lembrando, muito cuidado, o cuidado tem que ser redobrado, não só quando utilizar água quente, mas quando usar os produtos também químicos para desinfecção, né? Por quê? Porque a gente sabe que eles podem ocasionar, né, acidentes. Então, outra coisa muito importante que eu preciso falar para vocês é sobre os produtos químicos, tá bom? Que são utilizados aí na higienização. Eles deverão possuir o registro do Ministério da Saúde. Bom, e vocês sabem a diferença entre higienização e desinfecção? Eu vou explicar para vocês cada um deles. Bom, aqui nós temos 3 processos, né? A higienização é a limpeza e a desinfecção junto. Bom, a limpeza é a pré-lavagem. Pré-lavagem é aquilo que você vai fazer, remover os resíduos, né? Os restos de alimento, poeira e tudo mais. Nutri, eu preciso toda vez remover o resto de resíduos que fica ali, os restos de alimentos, dos pratos. Eu não posso só logo jogar água, passar esponja. Você precisa sim remover. O porquê? Porque quando você deixa os restos de alimentos, os resíduos ali muito tempo, digamos que você joga na pia e já joga com o resto de resíduo e tudo. O que acontece? Os alimentos, eles são propícios para a proliferação de micro-organismos, né? E também atrai pragas da parte externa da cozinha para dentro da cozinha. Então, se você não remover logo os resíduos, vai acontecer isso, vai acontecer a proliferação de micro-organismos e também vai começar a atrair pragas para dentro da nossa cozinha. Então, assim, depois que você remover os resíduos, você vai fazer a lavagem, água, sabão e a esponja. Aquele processo que a gente já sabe fazer, né? Depois disso, Nutri, eu preciso fazer a desinfecção. Eu já lavei, já tirou tudo. Gente, a desinfecção é para matar os micro-organismos, para redução do número dos micro-organismos, né? Vocês sabem que tudo tem micro-organismo, né? Então, assim, a gente só consegue matar e reduzir os micro-organismos, né, usando os agentes químicos. Então, tem que fazer, sim, a desinfecção, tanto nos utensílios quanto nos equipamentos, tá? Os equipamentos, vocês vão fazer o mesmo procedimento que vocês fazem no utensílio. Vocês vão... Só que os equipamentos, eles são ligados na energia, então você primeiro vai precisar retirar todo o alimento que tem naquele equipamento, digamos que seja uma geladeira, né? Antes de você limpar a geladeira, você vai retirar, passar para outro equipamento, vai desligar a geladeira ou o freezer, você vai esperar descongelar e você vai fazer aquela lavagem, remover o resto, vai remover os resíduos, e aí você vai fazer aquela limpeza na geladeira, a água, sabão e a esponja, né? Depois disso, você vai fazer a desinfecção, que é com álcool a 70, tá bom? Bom, então é o mesmo procedimento que você vai fazer nos equipamentos e nos utensílios. Fogão também é o mesmo procedimento dos utensílios. Os utensílios você vai... O fogão você vai, desculpa. O fogão geralmente cai, resta de mingau, às vezes transborda, né? E cai em cima do fogão. Então, você vai remover o excesso, né? E depois você vai fazer a limpeza e a desinfecção
do fogão. O fogão é limpo diariamente ou toda vez que for utilizado, tá? Nutri. Isso daí, esses dois procedimentos, limpeza e desinfecção, é a higienização. Então, se você fizer só um e não fizer o outro, você não vai estar higienizando nem os utensílios e nem os equipamentos, tá bom? Então, para ser a higienização correta, precisa fazer os dois procedimentos, a limpeza, a remoção dos resíduos e a desinfecção, que é o uso do agente químico. Você também pode estar usando água quente, tá bom? Como que eu uso água quente, Nutri? No caso dos utensílios, você vai usar você vai botar numa cuba o copo, talheres e pratos, você vai botar numa cuba depois que você lavou, e aí você vai botar água para esquentar e você vai jogar dentro dessa cuba, lembrando dos cuidados que eu falei anteriormente. Muito cuidado, cuidado redobrado na hora de utilizar água quente, tá bom? Eu esqueci de falar para vocês aqui, voltando aqui, sobre a água sanitária. A água sanitária, uma coisa muito importante que eu tenho que falar aqui é sobre o alvejante. As marcas mais comuns têm alvejante na água sanitária. Na água sanitária que é utilizado dentro da cozinha industrial, não pode ter alvejante, tá bom? É diferente a água sanitária que é utilizada dentro da cozinha em casa para a cozinha industrial. Então, assim, por que que eu não posso utilizar essa água sanitária com alvejante? Porque ao invés de você desinfectar os teus utensílios, você vai estar contaminando. Então, por essa questão, não pode estar utilizando água sanitária com alvejante, tá bom? Agora vamos lá. Por que higienizar os utensílios antes, durante e após a sua utilização? Nutri. Os utensílios, eles têm que ser guardados, né, no local, no armários protegidos de poeira, e na minha escola é guardada assim, lá na minha escola tem armário. Então, assim, tem necessidade de quando eu retornar agora, eu ter que lavar e higienizar, desinfectar os meus utensílios? Sim, principalmente agora, né? A gente precisa fazer esse trabalho de higienização, né, correta dos equipamentos e dos utensílios. A escola está muito tempo parada, então pegou poeira, né? A gente sabe que a escola geralmente ela fica localizada em ruas principais, onde tem muita movimentação de carro. Então, levanta muita poeira, também tem a questão dos insetos, né, que a gente não sabe se passou por ali, por cima dos utensílios, né? Então, precisa sim fazer a lavagem, como eu falei para vocês, e depois a desinfecção com álcool 70 ou com água quente, tá bom? E durante e após eu ter utilizado esse utensílio, eu vou precisar também higienizar? Sim. Durante, por quê? Porque eu sou aqui o coleguinha da escola, né? Eu sou a criança, aí eu merendei, usei o copo, usei o talher, que é uma coisa muito íntima, não tive contato com a boca, peguei. Então, assim, eu posso estar com vírus, né? A gente não sabe, posso estar com Covid. E agora, mais que nunca, a gente tem que ter os cuidados redobrados, né? Então, assim, eu posso estar com Covid, ou não só com Covid, a gente posso estar com outro tipo de micro-organismo patogênico. Aí, eu terminei de lanchar aqui e tá faltando copo pro meu coleguinha. Você vai pegar, vai passar só água, só fazer aquela lavagem simples e vai transferir para o meu coleguinha. O meu coleguinha vai pegar, vai se contaminar por conta que não foi higienizado. Se tivesse passado água quente ou o álcool, não teria contaminado o meu coleguinha. Então, por isso que tem que fazer esse processo, tá? De limpeza e de higienização também durante e após o uso, tá bom? É importante sim. Bom, gente, então, se todos esses cuidados de higiene e desinfecção, né, a gente conseguir fazer esses procedimentos corretos, a gente vai ter uma produção da merenda escolar de qualidade. Qualidade e segurança, protegendo aí a saúde das crianças e dos adolescentes. Até a próxima.
Olá, sou Natasha, sou nutricionista da Pri Apoio. Hoje eu vim aqui falar com vocês da importância da higiene de ambientes em estabelecimento de alimentação em tempos de pandemia do Covid-19. Eu vou compartilhar aqui com vocês uns slides para a gente iniciar a nossa apresentação. Então, não há nenhuma evidência de que o novo coronavírus ele pode ser transmitido através de alimentos, né? E sim de pessoa por pessoa, né? Através da aproximação, utensílios de trabalho ou por algumas superfícies. Então, por isso é muito importante que a gente possa pôr em prática a orientação da legislação, que é a RDC 216, né? Que já faz parte das rotinas da maioria dos estabelecimentos de alimentação, né? Então, é muito importante a gente visar que o vírus ele permanece, né, ali no ambiente por vários dias. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esse vírus ele pode permanecer no ambiente por poucas horas ou por vários dias. Isso vai depender de quê? Depende da temperatura, depende da superfície, depende também da umidade desse ambiente. Tá? Então, é muito importante que a gente possa manter o nosso ambiente de trabalho higienizado. Natasha, como é que eu posso considerar que esse ambiente está higienizado? Então, para que um ambiente ou uma superfície ele seja considerado higienizado, é preciso que ele passe por duas etapas. A primeira etapa é a limpeza, ou seja, é uma pré-lavagem. Você vai retirar o resto de alimentos, poeiras, sujidades, dentre outros. Na segunda etapa, ocorre a desinfecção, que é a remoção dos micro-organismos, né, através de um produto adequado. E esse produto, ele deve estar regularizado pela Anvisa ou pelo Ministério da Saúde. E quais são esses produtos que eu posso estar utilizando para higienizar o ambiente, né? Você pode estar utilizando o álcool 70%, né, que ele pode ser na forma líquida ou em gel, o hipoclorito de sódio, que você pode estar fazendo a diluição no estabelecimento, que você pode utilizar 1 litro de água sanitária para 3 litros de água, né, água potável, que nessa mistura vai finalizar 4 litros de hipoclorito de sódio. Muito importante lembrar que o hipoclorito de sódio, ele pode ser corrosivo a algumas superfícies, né, e também ele pode ser irritante à pele e à mucosa. Então, é todo o cuidado, tu tem que ter muita cautela na hora de estar utilizando ele e na hora que você for manipulá-lo, utilizar luvas. E também você pode estar utilizando para a higienização do ambiente água e sabão. E qual o primeiro passo para higienizar o ambiente? Então, esse primeiro passo você deve cumprir o cronograma de limpeza que já existe no estabelecimento, né? É o cronograma de limpeza, que você está seguindo ali a recomendação da legislação. De uma forma, ou seja, você vai fazer um mutirão de limpeza, né? Lembrando. Então, de uma forma que todas as superfícies e instalações sejam higienizadas antes do retorno das atividades. Né? Então, é muito importante isso, que você faça aquele mutirão de limpeza. O segundo passo é criar novas rotinas. Em cima do cronograma de limpeza que existente, você vai criar uma nova rotina com uma maior frequência de higienização das superfícies e instalações. Né? Um ponto também que eu quero frisar aqui com vocês é o mapeamento. Por que é importante fazer um mapeamento? Você vai identificar os objetos, superfícies, itens em gerais que possuem um grande contato manual, tanto com o colaborador quanto com o cliente, né? Você vai identificar esses objetos, superfícies, e vai implementar a rotina com álcool 70% ou com hipoclorito, né? Ou seja, a frequência vai ser maior, pois ele tem maior contato, né? Manual. Ou vamos um exemplo. A sua bancada de apoio. Você finalizou uma atividade, você vai fazer o quê? Encerrou a atividade, desinfecção com álcool 70 ou com hipoclorito de sódio. No caso das mesas dos refeitórios, né, que vai ser um grande desafio aí em combate ao novo coronavírus. Com certeza os professores já vão ter esse distanciamento, vão fazer o rodízio entre os alunos, e nesse intervalo você vai estar ali, pega e vai desinfectar aquelas mesas, a cada troca de alunos, né? Seria muito interessante que a gente tivesse no ambiente de trabalho aqueles borrifadores,
né, com álcool 70% ou com hipoclorito. Isso vai facilitar muito na hora da higienização, né? Porque ele vai estar ali de fácil acesso, num local de fácil visibilidade, né? Então é muito importante mantê-lo também ele em um local seguro, longe do calor e longe do fogo, para que não venha causar incêndio. Um outro ponto também que a gente vai ter que intensificar é a higienização e a frequência das instalações sanitárias, estoque, área de recebimento, lixeiras, pisos, paredes e portas, né? A gente sabe que já existe, né, essa rotina de higienização, mas em combate ao novo coronavírus, elas vão aumentar essa frequência. No caso, um exemplo dos estoques. O estoque, você higienizava ele uma vez na semana. Agora, com a pandemia, você vai ter que aumentar essa frequência 2 vezes na semana, 3 vezes. Vamos ter que reunir a equipe mesmo e ver a melhor forma, né, de estar higienizando esses ambientes. E como deve ser esse ambiente? Que a gente está falando tanto do ambiente seguro, do ambiente higienizado. Como deve ser esse ambiente? Ele deve ter uma boa ventilação, né? Deve-se manter as portas e janelas abertas. Mas isso só vai poder acontecer se as mesmas possuírem aquelas telas milimetradas, que é o que sugere, né, a legislação. Ok? Então, se não tiver as telas milimetradas, infelizmente não vão ser possíveis ficarem abertas. No caso onde o ambiente ele é climatizado, deve-se garantir a manutenção, né, do equipamento, do ar-condicionado, ver se foi feita a higienização correta, se ele está limpo, né, se está funcionando corretamente, deve ter todo esse cuidado. Foi feito tudo isso, a gente fez a limpeza, o mutirão de limpeza antes de começar as atividades, e como eu devo manter esse ambiente higienizado, esse ambiente seguro. Né? É muito importante que os colaboradores sejam bem orientados. Sabemos que esse trajeto que o nosso colaborador faz da casa até o local de trabalho é um maior momento em que ele está exposto ali ao vírus, né? Então é muito importante que a gente oriente ele a ter alguns cuidados, principalmente com a higiene pessoal, com o uniforme e com as botas. Higiene pessoal, o ideal seria você chegar no estabelecimento de trabalho e poder tomar um banho, né? Mas a nossa realidade é outra, não temos, né, um vestiário com chuveiro. Então, o ideal é você chegar no local de trabalho, fazer a higienização dos braços, antebraço, do rosto, todas as áreas ali que foram expostas, né? Com água e sabão. O segundo item, que é o uniforme. Hipótese alguma, você pode fazer esse trajeto com o uniforme. O uniforme deve estar guardado na bolsa, no saco plástico transparente, até chegar ao seu local de trabalho. Ok? E só lá você pode colocá-lo. No caso das botas, é muito importante fazer a desinfecção. Ah, Natasha, mas eu não venho com as botas de casa. Por que eu vou ter que fazer a desinfecção? A partir do momento que você calçou a bota, você já andou pelas áreas externas até você chegar ao seu estabelecimento, seu local de trabalho. Como a gente já falou, o vírus está ali e ele pode permanecer por muito tempo naquele local. No caso das botas, que o material é borracha, o vírus, alguns estudos dizem que ele pode ficar ali por 5 dias. Então, como é que você vai fazer essa higienização? Você vai precisar de 2 panos de chão, né? Um seco, você vai manter ali na porta de entrada do seu estabelecimento. O outro você vai colocar, imergir ele em hipoclorito de sódio, vai colocar ele na área externa e esfregar o solado da bota por no mínimo 20 segundos. Como é que você vai cronometrar isso? Já que não pode usar relógio nem celular, uma dica, canta um parabéns para você, que não tem erro, né? Cante ele num ritmo bacana. Finalizou o parabéns para você, passe para o segundo pano de chão, que vai estar ali esperando você na área de entrada. Secou o solado, você já pode entrar no seu estabelecimento, né? Já você todos os cuidados, todo higienizado para prosseguir essas atividades do dia, né? Então é isso, gente. Eu espero que essas dicas de hoje possam ajudar vocês, né, nessa novo tempo que estamos vivendo. É um desafio para todos, mas eu espero que todos tenham um sucesso. E obrigada!
Olá, me chamo Carolina, sou nutricionista da Pia Apoio. Estamos retornando nossas atividades e, com isso, criamos uma capacitação, uma orientação a todos os merendeiros, a todos os nossos colaboradores, atendendo à legislação vigente do nosso estado. Servirá como base, servirá como cuidado, uma segurança que nós devemos ter durante as nossas atividades, depois desse surto que nós vivemos, depois dessa pandemia que todo mundo viveu. Serão fixados na área de trabalho de vocês alguns cartazes que eu vou apresentar para vocês aqui, e ele será um resumo de tudo aquilo que nós estudamos aqui hoje. Então, lembrando que toda superfície rígida deve ser higienizada, nossas bancadas, nossas mesas e cadeiras, as torneiras de manipulação, torneira do banheiro, todas as torneiras que nós vamos estar utilizando, e após o uso do vaso sanitário, né, dos banheiros. Então, toda superfície rígida, toda superfície com inox, material de inox, que nós sabemos que lá adere mais facilmente o vírus, nós devemos estar higienizando. Primeiro passo, nós vamos fazer uma desinfecção eficaz, removendo todo o material orgânico que lá estiver, toda a sujidade presente ali. No segundo, nós iremos remover os detergentes usando água. E terceiro, vamos desinfetar com soluções cloradas que já foram apresentadas aqui para vocês. A água sanitária, o álcool ou o cloro. Quais os materiais que devem ser higienizados? Sempre aqueles que são tocados com frequência. Quais são esses? As maçanetas das portas, os interruptores de luz, teclado para quem estiver trabalhando, e aqueles cadernos que vocês fazem as anotações das merendas. Tudo isso deve ser higienizado, ter um certo cuidado ao ser manuseados. Deixar sempre disponível sobre as bancadas de vocês álcool em gel, sabão líquido, para que vocês possam estar higienizando as mãos. Então, esse cartaz ele vai estar nas unidades de vocês, e assim vocês poderão visualizar e sempre lembrar que devem ser higienizados, limpos e desinfectados tudo aquilo que se tocar. Posterior, despreze. Atenção, devem ser aferida a temperatura de vocês sempre que chegarem ao local de trabalho. Aquele colaborador que está se sentindo indisposto, se sentindo febril, deve sim informar o seu diretor, a pessoa responsável pela escola. Um outro cartaz é sobre a nossa segurança, é uma zona de desinfecção. Aonde será essa zona? Nós sabemos que a nossa realidade é muito pequena, as cozinhas, às vezes apenas por 2 cômodos, estoque e a área de manipulação. Então, ele pode ser feito no banheiro da escola, ele pode ser feito na porta da escola, na porta da cantina. Todas as vezes que você chegar da rua, já comentamos aqui que vocês não podem vir com a farda de casa, a farda tem que ser trocada no local de trabalho. Fazer uma desinfecção com álcool, quando disponível, com água e sabão, mãos, antebraço, até o cotovelo, aquela área que ficou mais exposta. O outro cartaz é sobre o aviso de aglomerações e manter a distância. Então, em algumas unidades, nós temos 2 a 3 manipuladores no mesmo ambiente. Então, devemos evitar de estar se tocando, evitar de estar ficando muito próximo no desenvolver dessas atividades, ficar reunidos ali. E isso deixar uma distância de até 2 metros, um para o outro. E sempre que tiver visitantes na sua cozinha,
orientar, esperar a saída de um colaborador para o outro entrar, ou então, se você realmente vê que não dá, você mesmo se coloque para fora. Esse é o mais indicado e deixar a colega lá, porque nós devemos manter a nossa segurança. E utilize sempre máscara. A nossa máscara ela já foi ensinada aqui como deve ser o uso apropriado, a retirada dela, a troca dela, o tempo que ela vai estar validada. Então, não vamos achar que o vírus já se dissipou, que já acabou. Isso não é verdade. O vírus ele vem sofrendo algumas mutações. Então, nós temos que ter sempre muito cuidado com você, cuidado com o próximo e lembrando que nós deixamos nossos entes queridos em casa. Então, se você não faz o uso da máscara, se você não se cuida, o risco de você contaminar o seu ente querido que ficou em casa é muito maior. Eu conto com vocês nesse momento de pandemia, nesse momento de retornar ao nosso trabalho, e que a gente possa, sim, estar trabalhando com segurança, com cuidado, e que nós venhamos desenvolver nossas atividades perfeitamente bem para atender a nossas. Olá, meu nome é Jennifer, sou nutricionista da empresa Pri Apoio, e nessa volta às aulas nós vamos falar e relembrar um pouco mais sobre as boas práticas de fabricação dentro das nossas unidades de alimentação das nossas escolas. Nesse momento, nós vamos falar um pouco sobre controle e monitoramento em tempos de pandemia Covid-19. Desde a última declaração da pandemia do Covid-19, todo o mundo, né, esse vírus que ele foi transmitido, né, pelo novo coronavírus, todo o mundo, ele vem tentando, de uma forma ou de outra, trabalhar com essa nova rotina que vem, né, sendo pregada por todas as pessoas, né, que estão na frente da administração, né, desse novo surto. Então, todas as nossas unidades não vai ser diferente nas nossas escolas. Nós teremos que fazer uma atenção redobrada com todos os nossos procedimentos e todos os nossos controles. Alguns pontos são muito importantes da gente avaliar. Quais são eles, né? Conversar com as nossas equipes, com os nossos colegas de trabalho, sobre a importância de cumprir e seguir os procedimentos de higiene dentro da nossa cozinha e do refeitório. Pois a gente cumprindo todos esses procedimentos, a gente consegue manter os produtos que vamos fazer de uma maneira segura, né, e saudável. Outro ponto importante é a conscientização de todos quanto à higienização das mãos. É de suma importância que a gente monitore as pias quanto ao abastecimento de água, sabão, papel toalha e álcool 70. É de suma importância todos esses itens. Outro ponto importante é que durante a higienização nós devemos friccionar nossas mãos por no mínimo 20 segundos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Outro detalhe é que, por mais que tenhamos aumentado o ritmo da higienização das nossas mãos, nós não podemos tocar com as mãos no alimento, no contato direto, né? É importante vocês terem essa atenção. Outra coisa é a atenção com relação à higienização dos nossos utensílios. A manipuladora responsável pela higienização dos utensílios, como copo, talheres e pratos sujos, elas sempre devem utilizar luvas, principalmente quando for retirar o resíduo, o resto, né, a sobra dos alimentos dentro dos pratos. Manter o ambiente da cozinha e do restaurante o mais arejado possível. Em algumas unidades, onde janelas são dotadas de telas milimetradas, essas mesmas podem ficar abertas, melhorando assim a circulação do ar. Em unidades também onde tem um ar-condicionado, é importante lembrar que semanalmente os filtros desse equipamento ele precisa ser higienizado e a manutenção do mesmo tem que ser mantida em dias. Outro ponto importante também é aumentar a frequência da limpeza dentro da nossa unidade. Por quê?
a gente tem que ser um pouco criterioso, principalmente com aqueles cantinhos onde a gente deixa desorganizado. Porque, como a gente sabe, cantinho desorganizado gera acúmulo de sujidade. E acúmulo de sujidade gera proliferação de bactérias e, possivelmente, novos vírus para vir contribuir ainda mais com esse surto que tem nos acometido, né? Com todos esses monitoramentos em dia e botando em prática, algumas ferramentas também nos ajudam a trabalhar melhor dentro das nossas unidades. Algumas delas são implantação de rotinas de higiene ambiental, né, como o checklist, nós estaremos enviando para todas as escolas, principalmente no e-mail da diretora. Todas vocês podem procurar a direção para ter acesso a esse checklist. Cronograma de higiene dos setores de utensílios, você pode sentar com a sua equipe e debater, porque você pode, como que pode fazer? Dividir entre as pessoas que trabalham com você a organização dos setores, a organização dos utensílios, montar escalas de higienização. Isso tudo vai facilitar como ferramenta durante o dia a dia de vocês. E o controle do tempo de exposição de temperatura ambiente dos alimentos. Gente, é de suma importância que vocês saibam que nenhum alimento pode ser descongelado em temperatura ambiente. Todos esses alimentos precisam sair direto da freezer para a geladeira, né? Porque esses alimentos precisam estar sob refrigeração, mesmo para descongelamento. No geral, os alimentos que são cozidos, eles têm, a segurança dele precisa sempre estar acima de 60 graus e os alimentos que são frios, eles precisam estar até 10 graus, né? Então, assim, para vocês entenderem um pouco mais, alimento em banho-maria ou em descanso, ou aquele alimento que está em espera, que você acabou de fazer, né? Eles podem seguir a seguinte condição. Alimentos quentes, em temperatura acima de 60 graus, eles podem ficar até 6 horas expostos, né? E alimentos abaixo de 60 graus, no máximo 1 hora. É de suma importância que vocês tenham esse controle, porque tendo esse controle, a multiplicação bacteriana, microbiana, ela não acontece tão facilmente. E os alimentos frios, até 10 graus, no máximo 4 horas. E entre 10 a 21 graus, no máximo 2 horas. E proteínas cruas, como carnes e pescados, elas devem ser mantidas sob refrigeração de 5 graus no máximo por 2 horas. Com todas essas ferramentas em prática, vocês conseguem ter um alimento seguro. Outro ponto importante é com relação ao controle do tempo de uso de máscara. Lembre-se, a cada 3 horas vocês devem trocar essas máscaras. E outra situação de suma importância que tem que ser levado muito a sério é que qualquer colaborador, qualquer pessoa que esteja trabalhando dentro da cozinha que apresentar o menor sinal de sintoma de gripe, o mesmo deve procurar a direção da escola e o seu supervisor direto da empresa PRI Apoio e informar a situação. O mesmo deve ser afastado imediatamente. Com todos esses controles e monitoramento e ferramentas postas em práticas, nós conseguiremos fazer um produto, uma merenda escolar de qualidade e livre de qualquer tipo de micro-organismo, de qualquer tipo de mal à saúde das nossas crianças. Obrigada.